Então, além dos extintores, existem também os equipamentos hidráulicos aí, né? Mangueiras, hidrantes, esguichos, sprinklers, enfim, que também vão nos auxiliar nesses combates a incêndio. Normalmente a gente vai fazer o uso desse recurso quando lá o extintor de incêndio não deu conta, né? Então, aquele extintor de incêndio, né, o pó químico, água, CO2, ABC, espuma, todos os extintores de incêndio, a gente acaba utilizando mais em princípios de incêndio, né? Quando está ali no seu início ainda, aquele fogo menor. A partir do momento que, por algum motivo, a gente não conseguiu dar conta daquele princípio de incêndio, ou a gente já se deparou com um incêndio de grande porte, a gente vai utilizar esses outros equipamentos, né? Os equipamentos hidráulicos aí, os hidrantes, as mangueiras, enfim, para conseguir fazer esse combate. Então fica aquela dica, né? O extintor a gente vai utilizar normalmente um, no máximo dois. Se a gente não está conseguindo dar conta daquele incêndio com dois extintores, quer dizer que ele já se tornou maior, né? Já se propagou, e aí a gente vai precisar de outros recursos, né? Para fazer esse combate. Eu preciso do caminhão bombeiro ali, eu preciso montar uma linha de mangueiras, enfim, utilizar recursos que vão ser mais adequados para aquela situação. Então, tome muito cuidado para não ficar nessa, né? Pega o extintor lá, apagou, não deu conta, volta, pega outro e vai. Nesse meio tempo aí, esse fogo está se alastrando, você fica ali, combate, diminui um pouquinho, mas o fogo retorna e vai e volta. Acaba que você vai cansar muito, vai se colocar em posição de risco e não vai conseguir dar conta. Então, o extintor é para fogo pequeno, é para fogo que está no seu início ali, para princípio de incêndio, né? Quando ele já se tornou uma proporção maior, então a gente vai utilizar esses outros recursos que a gente tem disponível aí, né? Como os hidrantes, as mangueiras, os esguichos, aquele chuveirinho que a gente chama, né? Os sprinklers, outros recursos que vão ser mais eficientes nesses sentidos. Então, assim como os extintores, nesses equipamentos também, o brigadista, o cipeiro, eles vão precisar fazer essas inspeções. Então, tem que ir lá nas caixas de hidrante, verificar se as mangueiras ainda estão lá presentes, se tem a chave Storz, né, que é a chave de fazer conexão e desconexão dessas mangueiras, fazer essa conexão, né, testar ali, conectar a mangueira no hidrante, mangueira com mangueira, montar uma linha ali, testar a vazão, a pressão, né, passar uma água ali na mangueira para verificar se ela não está furada, com rachadura, se está com a pressão, com a vazão adequada, ver se está funcionando, verificar se a bomba foi acionada lá, se a bomba ligou, enfim. A gente precisa também fazer os testes desses equipamentos, cuidar desses equipamentos, porque eles são essenciais também no combate a incêndio, né? Então sempre está tomando cuidado com essas peças metálicas, né? Que às vezes pode ficar batendo ali, deixa cair no chão, vai amassar, vai entortar, e aí na hora ali não vai dar encaixe, né? É um encaixe simples, né? Meia volta que a gente dá ali para fazer o encaixe tanto lá no hidrante, como mangueira com mangueira, como mangueira com esguicho ali, é bem tranquilo. Mas se tiver amassado ali, se a gente derrubou, causou alguma avaria, isso pode dificultar, né? A gente precisa verificar se os esguichos também estão presentes lá em boas condições. Existem dois tipos principais de esguicho ali, né? O agulheta, que é o jato sólido ali, né? Que ele é o mais simples, e tem o universal, né? Onde a gente consegue fazer os ajustes ali para sair um jato sólido, para abrir um leque ali, né? Para fazer uma proteção também. Então verificar se estão ali, né? E no momento desse incêndio qual vai ser o mais adequado, né? Então, se eu tenho ali o universal, fica mais fácil, eu consigo fazer
o jato sólido ali de combate mesmo, eu consigo abrir o leque. Às vezes eu tenho só o esguicho ou a agulheta, então eu vou conseguir fazer só esse jato sólido, esse jato direto, mais utilizado para o combate apenas. Então, periodicamente também, né, mensalmente, eu preciso estar inspecionando esses equipamentos também, né? Também são equipamentos que, como a gente falou, não podem falhar. Então, se lá o meu extintor não deu conta, eu já vou para o plano B, né? Que é o uso aí das mangueiras, dos hidrantes, dos esguichos, enfim. Eu preciso que esses equipamentos estejam em boas condições, né? Que estejam em condições de uso, porque senão também vai atrasar o meu combate, e o meu fogo vai se propagar, vai tomar proporções ainda maiores. Se eu já tenho que utilizar esses recursos, tenho que utilizar o hidrante, a mangueira, é porque o meu fogo já tem uma proporção maior. O extintor lá atrás já não deu conta. Ou eu já me deparei com esse fogo que estava numa grande proporção. Então, se eu vacilar ali, se eu demorar para fazer esse atendimento, se eu não fizer esse atendimento bem feito, aquele fogo vai embora, vai se tornar ainda maior, né? Vai se tornar de grande proporção. Então a gente precisa, né, garantir que esses recursos vão funcionar. Então a CIPA, a brigada, precisa mensalmente também testar esses equipamentos, pelo menos uma vez por mês, lançar mangueira, passar água ali dentro, né, verificar a pressão, enfim, né, e treinar as equipes. Quanto mais a gente estiver utilizando esses equipamentos, mais fizer treinamento, mais habituado a gente está com a situação. Quando houver uma ocorrência real aí, a gente vai estar mais preparado, tanto os extintores quanto os demais equipamentos, né? Então, é importante que tenha aí as reuniões mensais da brigada, que tenha aí, onde não houver a brigada, um treinamento com os cipeiros, né, para que estejam aptos para fazer o uso desses equipamentos. Não adianta nada eu ter um monte de recurso ali, eu tenho os melhores extintores, as melhores mangueiras, hidrantes, a bomba, eu tenho tudo ali, porém a equipe não sabe utilizar, não vai servir de nada, né? Então eu preciso treinar, eu preciso capacitar e eu preciso garantir que esses equipamentos funcionem. Então também é um dos papéis da CIPA aí fazer essa verificação, né? Tá mensalmente, assim como nos extintores, verificando esses equipamentos hidráulicos, mangueiras, hidrantes, esguichos, se estão também funcionando corretamente. Então, os hidrantes são conexões instaladas nas partes internas ou externas dos prédios, destinadas à colocação de mangueiras para combater incêndios. Podem ser de parede, coluna ou calçada. Todas as conexões desses hidrantes são do tipo engate rápido. Então, o hidrante é onde a gente vai estar pegando o nosso recurso ali, né, pegando a água através da mangueira para fazer o combate. Então ele pode ser aí de parede, de coluna, aquele hidrante famoso de calçada, né, que a gente vê muito aí em filme, em desenho, né? Esses três tipos. Mais comum, né, nas empresas, nas indústrias, é o de parede, né, aquele que fica na caixinha, bonitinho, fechadinho. Todos eles possuem conexão de engate rápido, né? Então a gente tem lá no hidrante, na mangueira, no esguicho, essa conexão de engate rápido, onde a gente vai fazer apenas meia volta ali para conectar. Então não preciso ficar rosqueando nada, apertando, não preciso de chave de fenda, nada disso, né? A gente vai fazer apenas meia volta ali, né? Normalmente sentido horário para encaixar, anti-horário para desencaixar. A gente já consegue fazer a conexão e desconexão de maneira fácil. Então o hidrante é aquele equipamento onde a gente vai estar fazendo essa conexão, tá buscando a água ali, buscando o recurso e conectando na mangueira para fazer o combate, né? Então, como a gente viu, o hidrante de coluna, de parede, aquele hidrante de calçada, né,
que é bem famoso aí, é através do hidrante que a gente consegue ter acesso, né, ao recurso mais utilizado no combate a incêndio, que é a água. Então a gente precisa verificar também as condições desse hidrante, né? Se está bem sinalizado, se não tem nada obstruindo ali, né, a passagem, se os equipamentos que eu tenho ali dentro da caixa de hidrante, por exemplo, né, se estão todos ali, se estão dentro dos padrões, se não está faltando nada, e também da onde vem essa água, né? Então a gente vai ter sempre um reservatório ali e normalmente vai ter uma casa de bombas ali, onde vai estar mandando, né? Normalmente é uma bomba elétrica, uma bomba a diesel e a bomba jockey, né? Que é a menorzinha que segura a pressão ali, que também a gente precisa periodicamente estar vistoriando essa casa de bombas para verificar se num eventual incêndio elas vão funcionar, né? Vai entrar primeiro ali a bomba elétrica, caso falte energia, né? Tem que entrar do gerador, tem que entrar a bomba a diesel, enfim, verificar se lá na mangueira está saindo a pressão adequada, se tem a vazão adequada, se tem água ali, enfim. Seja qual for o tipo de hidrante, aí a gente precisa garantir que eles funcionem também no momento do combate a incêndio. Nesses casos, a CIPA pode estar pedindo o auxílio aí do SESMIT, né, da Segurança do Trabalho, principalmente lá na casa de bombas, que normalmente é um lugar que fica fechado, né, mais reservado, então para ter esse acesso, e também porque demanda um pouco mais de conhecimento técnico, né? É necessário esse apoio do SESMIT, da Segurança do Trabalho, para que consiga entender ali um pouco daquele funcionamento e consiga fazer os testes necessários. A gente tem as mangueiras, então é a mangueira que a gente vai conectar no nosso hidrante para transportar a água, né? Então eu tenho o hidrante que vai estar recebendo a água lá do reservatório, através da casa de bombas ali, que vai ter a pressão, tudo aquilo, mas eu preciso conectar a mangueira para transportar a água até o local do fogo. Então são tubos flexíveis de tecido com revestimento interno de borracha. Nas extremidades existem as juntas metálicas que possibilitam a colocação em hidrantes, derivantes, etc., com a finalidade de conduzir a água sob pressão do seu ponto de tomada, então dos hidrantes, até o local de incêndio. São encontradas nos diâmetros de 2,5 polegadas e 1,5 em diversos comprimentos, 15, 20, 25 e 30 metros. Então, são as mangueiras que a gente utiliza para fazer o transporte da água até o local de incêndio. Elas normalmente são de 1,5 polegada ou 2,5 polegadas, vai depender aí também do tipo de classe de fogo, né, do tamanho do fogo, do tipo de material combustível que eu tenho na minha empresa, e ela varia de 15 a 30 metros, né? Muito utilizada a mangueirinha de 1,5 polegada e 15 metros, normalmente a gente tem 2 mangueirinhas ali na caixa de hidrante, né? Mas isso pode estar variando. A gente tem mangueira aí de 2,5 polegadas, de 30 metros de comprimento, enfim, tudo vai depender das características aí do meu local de trabalho. Então, é através das mangueiras que a gente faz esse transporte da água, né? A gente pode conectar direto lá no hidrante e também fazer algumas conexões entre elas. Então, conectei lá no hidrante uma mangueira, por exemplo, de 15 metros, e aí depois lá na outra ponta eu conecto outra mangueira para deixar ela com 30. Enfim, a gente consegue fazer essas conexões entre mangueira também. E aí lá na ponta a gente vai ter o esguicho, a agulheta ou universal, que é por onde a água vai sair, né? A gente vai definir qual o formato que aquela água vai sair. Então, existem diversos tipos de mangueira, vários modelos, vários fabricantes, né?
mas normalmente elas vão ser aí dentro dessas medidas pré-estabelecidas, de 1,5 polegadas ou 2,5 polegadas, e aí o seu comprimento é que vai variar um pouquinho aí. Normalmente muito comum de 15 metros, né, mas ela vai de 15 até 30 aí, né? Tem mangueira de 20, 25, 30, as mais comuns de 15 e 30 metros, né? Vai variar um pouquinho aí, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o fabricante, enfim. Ela vai ter nas suas duas extremidades ali essas componentes, esses componentes metálicos, né? Essas conexões metálicas, que é onde a gente vai estar conectando lá no hidrante, a gente pode estar conectando mangueira com mangueira e também lá na ponta da frente, onde a gente vai fazer propriamente o combate, né? Que a gente vai conectar também o esguicho que a gente tem disponível. E aí existem algumas formas de armazenar essa mangueira, né? Existem alguns métodos para fazer esse armazenamento, seja aí lá na caixa de hidrante, seja no caminhão bombeiro, enfim, existem as formas adequadas para a gente armazenar essa mangueira de uma forma aí que ela não seja danificada, né? Que a gente não deixe pontas expostas, dobras ali, vincos que podem acabar ocasionando uma rachadura, enfim, que danifiquem aquelas mangueiras, né? Então a gente vai entender um pouquinho também essa forma, né? E também vai variar de acordo com a minha necessidade, com o equipamento que eu utilizo, né? Isso também, essas características vão influenciar, né? Então essas mangueiras podem ser armazenadas de algumas formas. Uma delas é em espiral, né, ou enrolada ali mesmo, onde a gente consegue manter ela armazenada por um tempo maior, evitando rachaduras, né? Então ela fica toda enroladinha ali mesmo, com uma parte lá no interior, lá dentro, e a outra ponta fica para fora, né, como se fosse ali realmente uma serpente. Dessa maneira, dessa forma, evita, né, que ela tenha dobras, que ela tenha vincos ali e acabe formando alguma rachadura nessa mangueira, né? Fica por um tempo armazenada, se ela tiver dobrada ali, se ela tiver vincos, acaba que pode danificar, causar alguma rachadura que vai danificar essa mangueira. Então é uma das formas aí que a gente consegue evitar esse tipo de situação. Lá no momento do combate ao fogo, a gente vai ter uma ponta que já está para fora ali e aí a outra ponta que está lá dentro, né, que está interna. Então a gente vai ter que desenrolar toda essa mangueira para conseguir acionar a outra ponta que estava lá dentro. Isso pode demandar um pouquinho mais de tempo, né? Então eu tenho que conectar, eu tenho que, antes de conectar, tá lançando essa mangueira, desenrolando toda ela para que eu consiga acessar essa outra ponta, que eu vou normalmente estar conectando o esguicho ali, por exemplo, ou eu posso já pegar essa ponta que está fora aqui, já ir correndo lá na frente, e aí a hora que desenrolar toda ela, eu consigo conectar no hidrante. Enfim, de qualquer maneira aí, seja conectando primeiro no hidrante ou lá na ponta do esguicho, a gente vai ter que desenrolar toda a mangueira. Então a gente vai levar um pouquinho mais de tempo. Tá? Já nela aduchada, elas são dobradas e enroladas ao meio, partindo da extremidade oposta às juntas de união. Permitem maior rapidez no combate ao fogo. Então ela aduchada, a gente vai dobrar essa mangueira no meio, ou seja, vai colocar as duas pontas do mesmo lado, uma em cima da outra, e aí a gente vem enrolando ela, né? Dessa forma, elas também não deixam criar vinco ali, né? Evita a rachadura, e aí eu tenho as duas pontas do mesmo lado. Então no momento de um combate ao fogo, que eu preciso lançar essa mangueira, eu já tenho as duas disponíveis ali. Então fica fácil para eu conseguir já conectar no hidrante, e aí o outro combatente já sai com a outra ponta para ir lá para frente para fazer esse combate, né? Então a gente consegue fazer mais rapidamente esse combate, a gente tem esse acesso mais rápido, mais
mais fácil, né? E é bem simples também de ser utilizado, é uma das formas mais utilizadas. Então, a minha mangueira vai estar toda estendida ali, né? A gente vai dobrar ela ao meio, ou seja, levar as duas pontas para o mesmo lado. Sempre a gente vai deixar, né, a ponta de baixo, né, que vai colocar uma mangueira em cima da outra. Então, a ponta de baixo a gente sempre vai deixar ela maior, pelo menos uns 50, 60 centímetros até 1 metro sobrando a mais. Porque no momento que a gente começar a enrolar, né, acaba que vai puxando um pouquinho ali, então a gente deixa essa sobra realmente para a hora que a gente finalizar a volta ali, ficar certinho as duas pontas. Então, deixa as duas pontas do mesmo lado, vou colocar a mangueira uma em cima da outra, a mesma mangueira, né? Mas como a gente fez uma volta ali, vai ficar uma em cima da outra, né? Deixa um espaço sobrando na de baixo, e aí eu venho enrolando lá do outro lado, né? As pontas estão aqui, alguém vai ficar ali nas pontas segurando, e alguém vai lá do outro lado e começa a enrolar essa mangueira, a aduchar essa mangueira, melhor dizendo, de uma forma que as duas pontas vão ficar já ali do lado de fora, né? E aí a gente vai armazenar isso lá no hidrante. No momento do combate ao incêndio, vai ficar mais fácil, né? A gente consegue rapidamente ter acesso às extremidades, que é onde eu preciso fazer as conexões, né? Eu vou conectar lá no hidrante e vou conectar lá no esguicho. Então fica mais simples, fica mais fácil, né? A gente tem mais rapidez no momento de fazer esse combate. E aí existem algumas formas de estar se lançando essa mangueira. A gente falou, a gente pode realmente estar colocando no chão, e essa ponta maior que a gente deixou sobrar, a gente vai pisar em cima dela, a ponta menor a gente vai dar uma estilingada, né? A gente vai forçar ela para frente, que ela vai desenrolar. A gente pode simplesmente também pegando essa ponta, as duas pontas ali, eu vou ficar um combatente segurando essa ponta da mangueira aqui, e o outro vai sair correndo com a mangueira, que ela também vai se soltar. O importante é sempre tomar cuidado para não ficar jogando, batendo essa mangueira, essas conexões no chão, para não danificar. E também na hora de fazer o combate, verificar se essa mangueira está toda esticada, né? Se ela não ficou com dobra, com vinco ali. Então, ou totalmente esticada, se eu não tiver espaço para esticar ela totalmente, eu vou fazendo as voltas, né? Eu faço os seios de uma forma que quando a mangueira for pressurizada, não fique dobrada ali, não fique com vinco, né? Então, eu vou fazendo as voltas, se necessário, para que essa água consiga passar, né, com facilidade. E o outro meio aí também é o zigue-zague, né, muito utilizado, né, dentro dos caminhões, bombeiros, né, são utilizados para o rápido combate ao fogo. Deve-se ter cuidado de trocar as dobras a cada inspeção para evitar rachaduras. Então, normalmente, ela é armazenada nessa forma de zigue-zague quando a gente utiliza com mais frequência, né? Por isso que lá no caminhão bombeiro, né, ela normalmente fica armazenada dessa forma, porque sempre a gente está utilizando, né? O bombeiro está sempre utilizando, então fica mais fácil, né? Fica em zigue-zague, às vezes já fica até conectada ali, né, na saída do hidrante do caminhão, ali do reservatório de água do caminhão, e fica em zigue-zague porque fica mais fácil. O bombeiro vai chegar ali, pegar na ponta onde está o esguicho e já vai em direção ao fogo, fica mais fácil. Porém, toda vez que for armazenar, procurar trocando essas dobras para não ficar sempre no mesmo lugar ali, o que pode provocar rachadura. Já para locais, né, onde isso não é constante, por exemplo, nas empresas, nas indústrias, né, que de vez em quando a gente vai estar utilizando aí para fazer um treinamento, né, que a gente não tem fogo sempre, né, então não é a mais recomendada, porque ela ficando aí em zigue-zague por muito tempo, com essas dobras aí, com essas voltas, acaba que pode danificar a mangueira. Mas para quem utiliza periodicamente e constantemente a mangueira, ela é bem prática, né? Fica bem fácil ali o seu armazenamento e também o seu uso, né? Rapidamente a gente consegue ter esse acesso, né?
Porém, a forma mais utilizada nas empresas, de modo geral, é a aduchada, né? Onde a gente vai manter ela armazenada dentro das caixas de hidrante ali, então com as duas pontas já do mesmo lado ali, ficando mais fácil para a gente fazer esse combate e também evitando possíveis danos na mangueira, né? Rachaduras aí, problemas se a gente deixar ela armazenada por muito tempo. Existem também algumas recomendações, né, para essas mangueiras, assim como a gente viu, lá nos extintores, que também o cipeiro precisa periodicamente estar avaliando, né, mensalmente fazer essa inspeção. Primeiro, conservá-las secas e em local ventilado. Então essa mangueira precisa estar sempre seca. Quando a gente for utilizá-las, a gente utilizou por qualquer uso ali, por um combate, por um treinamento, antes de armazenar essa mangueira, a gente precisa esgotar ela totalmente, então tirar toda a água de dentro dela e esperar pelo menos de um dia para outro, para poder enrolar, aduchar ela e guardar. E aí isso precisa ser feito na sombra, né? Eu não posso deixar a mangueira no sol também, porque isso vai danificar a estrutura da mangueira. Então, utilizei a mangueira, eu vou esticar ela totalmente, retirar toda a água de dentro e deixar na sombra, normalmente num local inclinado, para escorrer toda a água mesmo, por pelo menos um dia, e aí eu vou no outro dia estar aduchando ela e guardando dentro do abrigo, né? Evitar deixar essa mangueira no tempo e também estar guardando ela úmida, né? Deixando ela molhada ali, porque isso danifica a estrutura e a gente pode estar perdendo essa mangueira num tempo menor. Mantê-las desligadas dos hidrantes, então também é importante, né? Não deixar ela conectada ali, porque a gente pode ter um vazamento ali, pode estar pingando água, isso vai fazer com que a mangueira também vá se danificando, e aí também lá no momento do combate a incêndio a gente pode ter uma pressão maior ali, acabar ocasionando um problema. Então sempre deixar ela desconectada, né, para não correr o risco, por exemplo, de uma abertura acidental aí, e essa mangueira, se não tiver ninguém no controle, se não tiver ninguém segurando, ela começa a ricochetear para todos os lados, ela tem uma pressão muito forte ali, e essa pressão da água vai ficar mandando essa mangueira para todos os lados ali, sem controle, e aí pode machucar as pessoas, né, atingindo aquele esguicho, aquela conexão metálica na perna de alguém, né, vai machucar, batendo na estrutura, enfim, manter ela desconectada. Só vou conectar realmente no momento quando eu for fazer o combate ao fogo, quando eu for fazer o treinamento. Também está sempre examinando ela, né, verificando aí se tem rupturas, abrasões, furos, rachaduras. Então precisa periodicamente está esticando essa mangueira, abrindo, verificando toda a sua extensão e passando água, né? A gente precisa passar água na mangueira ali, ligar ali no hidrante realmente, para ver se ela não tem nenhum furo ali, se não tem nenhum problema. Às vezes, aparentemente, olhando, não tem nada, está tranquilo. Na hora que a gente vai passar a água ali, ela está toda rachada, toda furada. Acontece muito quando essa mangueira não é utilizada, fica muito tempo lá parada, né? Fica lá sem uso, armazenada, a gente vai tirar, ela está até cheia de pó, né? Está até dura, está seca a mangueira. Aí quando a gente vai utilizar, vai passar água ali, está cheia de furo, de rachadura. Então a gente precisa periodicamente estar cuidando ali, tá abrindo, esticando, passando água, para que essa mangueira também, no momento do combate, funcione adequadamente. Como a gente falou, procurar sempre secar essa mangueira completamente após o uso. Então, seja por um treinamento, seja por um combate a incêndio, depois de utilizar, a gente não pode simplesmente já aduchar essa mangueira e guardar. A gente precisa retirar toda a água primeiro. Então eu vou erguer a mangueira, vou jogar ela aqui, ó, uma ponta em cima do meu ombro, e aí eu vou percorrer toda a extensão dela
para retirar toda a água e vou manter ela esticada, aberta na sombra, normalmente num barranco, num declive aí, para que a água saia por completo. Eu vou deixar pelo menos um dia ali, lembrando, sempre na sombra, evitar deixar no sol porque pode ressecar, pode danificar essa mangueira também.